Fala, torcida do Botafogo, bora para mais um conteúdo, mais uma notícia. Repercussão aí, pessoal, da vitória do Botafogo fora de casa em cima do Universitário Fogão, que está classificado para as oitavas de final, né? Teve um começo de Libertadores um pouco complicado, saiu ali, teve 2 derrotas, mas o Fogão conseguiu se classificar com antecedência. Vamos aqui com comentários do programa Jogo Aberto, já deixando os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor botafoguense, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Carioca, que se classificou para as oitavas, chegou a 9 pontos, a mesma pontuação do Júnior Barranquilla, e para isso contou com o Jefinho, que fez 1-0 fora de casa para cima do Universitário. O Monumental de Lima estava cheio para empurrar os donos da casa. No primeiro tempo, eles finalizaram bem mais que o Botafogo, mas sem acertar o gol de John. No único chute alvinegro, Marlon Freitas bateu para fora. No segundo tempo, a pressão continuou. Depois desse cruzamento na área, Luiz Henrique quase fez contra. Ele teve a chance de marcar a favor quando recebeu de Júnior Santos, mas mandou por cima. Logo depois, o camisa 7 saiu para a entrada de Jefinho. Em um dos primeiros lances dele em campo, foi lançado por Savarino e colocou no canto do goleiro para decidir a partida. O jogo em si não foi, por parte do Botafogo, um jogo muito bem jogado. Hoje foi um jogo mais sofrido do que bem jogado. Mas foi um jogo onde eu creio que a vitória nos assenta muito bem. Assenta muito bem porque não permitimos ocasiões ao adversário. Fomos uma equipa eficaz nas oportunidades que tivemos, porque tivemos 2 ou 3 situações claras para fazer o gol. Gol importantíssimo, o da classificação alvinegra para as oitavas de final da Libertadores. Na última rodada, o Botafogo vai à Colômbia, definindo a primeira posição do Grupo D contra o Júnior Barranquilla. E acabámos por conseguir uma classificação histórica, tendo em conta que num grupo em que estavam em disputa 18 pontos, nós nos 2 primeiros jogos tínhamos 0. Portanto, conseguimos uma recuperação extraordinária, mérito dos jogadores por aquilo que fizeram, pela forma como acreditaram, como lutaram, como trabalharam. Hoje foi mais um exemplo daquilo que é não só a qualidade dos atletas, mas também a sua alma enquanto vontade de dignificar a camisola do Botafogo. Portanto, muito satisfeito por isso. Satisfeito por ter ganho e contribuído para a nossa classificação. Bom, o Botafogo encontrou um adversário que teve até oportunidades, mas também se fechava bem. Sim. Não conseguiu encaixar esse sistema ofensivo, que normalmente dá muito certo. Só que quando o Jefinho entra no jogo, substituindo o Luiz Henrique, ele muda a dinâmica e consegue esse gol. E um resultado que foi muito mais importante pelos 3 pontos, pela classificação, Exato. Do que propriamente pela atuação do time. Exatamente, Loirão. Um jogo ruim, pelo que o Botafogo vinha produzindo nas últimas partidas. Um time que o coletivo tem funcionado bem. Você falou do Luiz Henrique. O Luiz Henrique não estava fazendo um jogo ruim, só que estava sendo um time muito mais reativo e não estava encaixando esse contra-ataque. O Jefinho acabou entrando fazendo o gol. Você vê que é uma saída em velocidade, né? Porque há uma movimentação ali na altura do meio de campo. É um time que não conseguiu jogar no nível que a gente vem vendo e acompanhando o Botafogo, mas essa questão de Libertadores nem sempre você consegue alinhar essa questão técnica com o desempenho, né? Então foi importante a vitória dentro das circunstâncias que foi o jogo. E agora, só para arrematar, o próximo jogo é com o Júnior Barranquilla e vai definir quem será o primeiro lugar no grupo. Quem vencer automaticamente fica com a vaga de primeiro lugar e o empate favorece os colombianos. Agora, ótima notícia para o Brasil. O técnico Arthur Jorge, já são 3 jogos de invencibilidade. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vitória ontem contra o Universitário fora de casa, um aproveitamento de 46,7%. Antes de vermos aí os lances dessa partida, ouvirmos os personagens e tudo, a gente deu os números do Savarino. Enquanto o apresentador ia lendo, alguém ia fazendo... Sons, emitindo sons estranhos. Do quê? Não tem erro.
sabe? É o tipo de jogador que às vezes a torcida vê menos em campo. Nossa, mas errou aquela outra. Mas ele trabalha 90 minutos. Ele está lá 90 minutos, ou se o técnico deixar, né? O tempo que o técnico exigir, ele vai trabalhar concentrado o tempo inteiro. Ele participa, ele é muito importante em jogo grande, Glaucio. A torcida do Atlético viu isso. Às vezes passava um campeonato, assim, 3, 4 jogos sem dar uma assistência, sem fazer gol. Qual é o próximo jogo? É Palmeiras, é Flamengo. Ele aparece. O jogo grande, ele aparece. É um jogador que achei uma ótima contratação e tá na cara, né? De novo, dominou errado na frente dele, não é que ele vai pegar a bola, dar um chapéu, voltar no goleiro. Ele tá lendo o jogo. A participação dele é o cara concentrado nos 90 minutos. Agora, a gente até falava em relação a outros clubes, como a chegada de treinadores também foi impactante logo de imediato. Com o Arthur Jorge também tem acontecido isso no Botafogo, né? Tem algumas derrotas, até comparando com os outros trabalhos, elas já aconteceram outras vezes, mas também já acho que é esse trabalho do Arthur Jorge que faz com que o Botafogo, de fato, entre nessa Libertadores e siga na competição, né? Perfeito, Glaucio. O Arthur Jorge chegou à estreia contra a LDU fora de casa, uma derrota, e ali até compreensível também pelo contexto, mas ajudou a estabilizar o Botafogo. Ajudou a tirar aquele peso do ano passado. Isso o Botafogo já não carrega mais. E o Arthur Jorge tem demonstrado ser um técnico de convicções, mas ao mesmo tempo não é inflexível. É capaz de mudar, é capaz de entender o que o jogo pede. Ontem contra o Universitário, até por saber que é um bom time, o Arthur Jorge preenche mais o meio-campo, vai com o Tietê, abre mão daquele quarteto no ataque, um time mais desenvolto lá na frente. E na defesa, isso fez a diferença, porque o Botafogo, por mais que em alguns momentos tenha sofrido pressão, ele se estabilizou também nessa pressão. A defesa do Botafogo teve um comportamento exemplar ontem. O Lucas Halter, o Bastos, que é outro jogador discreto, mas que tem ajudado demais, também passou mais segurança na defesa. E o Arthur Jorge, mesmo sabendo que tem uma forma ideal de jogar, esses 4 atacantes lá na frente, soube dar um passo atrás e até durante os jogos a gente percebe que o Botafogo não é um time de acelerar demais e toda hora, sabe o jogo, o momento de dosar e o tipo de adversário para isso. Então vejo um técnico que já dominou o ambiente e que já está ali com uma identidade estabelecida sem necessariamente ficar refém dessas convicções e não se adaptar ao adversário. Grande mérito nessa campanha de recuperação do Botafogo. Começa com 2 derrotas e começar com 2 derrotas na Libertadores é praticamente decretar uma eliminação precoce e não, ele se classifica de forma antecipada e agora tem a chance de lutar pelo primeiro lugar contra o Júnior Barranquilla. Difícil, né? Bem difícil. Mas já estava difícil antes, transformou em fácil. Tá aí. O Flamengo também venceu neste meio de semana. É isso aí, torcida botafoguense, vitória do Botafogo 1-0 em cima do Universitário, classificação adiada. Adiada não, classificação, né, com antecedência para as oitavas de final da Copa Libertadores. Vai ter um jogo ainda contra, né, o Júnior Barranquilla, que é só para ver quem vai sair com a primeira posição do grupo. Botafogo, que começou a temporada de 2024, a pré-temporada da Libertadores teve uma pré-temporada bem dificultosa, né? Teve 2 derrotas ali, muitos torcedores até ficou com o pé atrás com o time, né? Em relação também que era recente aquela derrota do Botafogo, foi recente aquela perda do título brasileiro do Botafogo, mas, né, o time conseguiu aí se estabilizar, conseguiu ter confiança, jogou um excelente futebol durante essas partidas de fase de grupo da Libertadores e conseguiu, né, a classificação com antecedência. É isso aí, torcida botafoguense. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. E comentem aí também o que acharam, né, da vitória do Botafogo, classificação antecipada aí para as oitavas de final da Copa Libertadores. Quanto tempo o Botafogo não se classificava assim, ainda mais com antecedência, né?
é isso aí, pessoal. Até o próximo conteúdo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador.